se na tua Umbanda tem algum tipo de sacrifício. Como eu falei, no início da minha jornada, ali com Dona Rosa, até o Alexandre comigo, não, porque não foi ofertado, não fazia parte daquele rito, daquela realidade. Mas hoje, sendo cuidado com o pai Alexandre, na minha casa, não ainda, até porque eu não me sinto maduro para... A Umbanda que faz o sacrifício animal, ela é uma Umbanda mais traçada, né? Mais homolocô. Então, a Umbanda que se permite fazer rito é porque alguém teve fundamento, ou tem uma IQED, ou tem alguém, o Ogan sabe os cantos, teve um preparo. A nossa casa é uma casa de Umbanda sagrada, não tem o fundamento para fazer o rito lá. Mas o Tranca-Rua, que é o Exu com quem eu trabalho, eu cuido dele na casa de pai Alexandre. O Tranca-Rua tem... ele come. Tá? Então, tem um assentamento lá. Até porque não está descartado um dia a minha jornada ir para lá. Eu acho que agora não. Quando, pai Eduardo? Não sei. Mas pode ser que um dia, sei lá, a coisa... O Tranca, ele é muito desbocado, né? E ele tem já um vínculo com o pai Alexandre. Então, quando ele tá em terra, o pai Alexandre... Pô, quando que seu filho vai vir pro candomblé? Aí o Tranca já fala, quando você descobrir como que faz pra ele vir sem ter que o catiço ficar sem vir em terra. Porque se o catiço serviu pra trazer ele aqui, o catiço não vai deixar de vir por ele poder fazer os rituais. Então, o Tranca brinca com ele, mas muito assim. O Tranca fala, o quê? Eu que segurei até aqui, agora que pra ele fazer uma outra iniciação, o catiço tem que não vir. Então o Tranca dá uma brincada dessa, mas é claro que ele olha pra mim e nessa brincadeira, nessa liberdade, tá dizendo também que eu não tô pronto. Sim. O Tranca tá falando que não vai, mas ele também tá dizendo nessa brincadeira, nesse vínculo que eu não estou. Mas o Tranca-Rua, ele já é assentado com o Orô. Tá. E você acha que tem diferença dentro de uma casa de Umbanda que tem é traçada, como você disse, ou que tem o sacrifício animal, e pra uma que não tem? Você acha que há uma diferença energética em algum momento? Tem, mas eu volto a dizer que não é porque é diferente que uma é mais poderosa que a outra. São energias diferentes. Tanto é que o meu terreiro sobreviveu muito tempo sem o Egé. Só que a partir do momento que eu saio de 10 filhos de desenvolvimento para 70, que eu saio de um atendimento de 20 coroas para 100 por semana, que eu saio de um terreiro que tinha 1.000 seguidores para 90 mil seguidores, a minha quantidade de inimigos sai de 1 para 20, toda semana eu tenho demanda na minha porta, o seu Tranca-Rua se mexeu. Virou esporte, né? Ele fala assim, obrigado por a quantidade de fãs aumentar para querer me derrubar, porque vocês fizeram a minha força. Porque vocês se especializaram em querer atacar meu filho, então eu vou ter que se especializar para defendê-lo. Então, o Tranca fala que o que ele é hoje foi os inimigos dele que o criou. Porque se não tivesse inimigos maiores do que ele, o que ele sabia, o que ele me ofertava daquela época era suficiente para poder fazer a defesa do terreiro. Hoje, inclusive, quem é o mestre os filhos adoram quando é ele que está ensinando. Porque quem ensina as magias, mesmo as coisas de descarrego disso daquilo é o Tranca-Rua. Só que aí eu fico falando pra eles, calma, não é um terreiro de Quimbanda, é um terreiro de Umbanda. Não vamos pegando negócio, porque se deixar os filhos só quer a esquerda. É o que chama o Tchan é a esquerda. Né? É o que lota, é o que lota. Então o Tranca-Rua hoje ele tá em outro patamar. Só que eu sou uma pessoa hoje de 40 anos, eu já tô na liderança de terreiro há 10, eu já desenvolvo... Quantos guias não deram nome na minha mão? Eu já abri várias casas, vários filhos meus eu ajudei a abrir casas, ajudá-los a montar até as casas. Então até hoje, não é me engrandecendo, não é uma abordagem de arrogância, para onde eu cheguei, eu preciso de outras ferramentas. Claro. Que às vezes a pessoa que tá lá no primeiro dia cheguei na Umbanda hoje, já quero o boi pro meu Exu. Cara, não. Entendeu? Não. Você vai comer muito arroz e feijão ainda pra chegar nessa fase. Até pra ser merecedor. Não é nem que... mas eu posso pagar. Não é questão do seu dinheiro, querido. Tem que ter o andar. Então, sim, o Tranca faz essa firmeza. Tem a pergunta da Helena Medeiros que ela mandou aqui, ó. Ogum Xiroquê, é isso? Xiroquê. Você pode falar um pouco dele com essas mudanças, já que ele é mais visto no candomblé? Ela falou que a pergunta é porque 6 meses ele é Ogum e 6 meses Exu. Eu não vejo ele dessa forma, tá? Eu não posso falar pela cadeira do candomblé porque hoje não ocupa a figura do sacerdote com conhecimento para isso. Vou falar como eu me relaciono nele lá na Umbanda. Então, na Umbanda, ele é um Ogum. Ele é Ogum Xoroquê. Ele não é Exu Ogunhê. O nome que se apresenta primeiro é a qualidade maior dele. Então, a gente está falando de um Ogum. Eu gosto de cuidar do Ogum Xoroquê entre segunda e terça. Porque segunda eu estou na vibração de Exu. Quando vai a madrugada para terça, ele pega Ogum. Então, eu vejo o Ogum Xoroquê nesse limbo, nessa transição entre o mistério de Ogum e o mistério de Exu.
E aí eu trabalho ele ali com essas energias. Tem sim muitas lendas, abordagens que falam sobre esses mistérios da temporalidade do Cherokee, mas eu não acho que é mudança de personalidade. Eu acho que é a questão assim, é muito forte com o 7. Ou em 7 segundos, em 7 dias, em 7 semanas, em 7 meses, em 7 décadas, Ogum vai chegar nesse caminho. Não se para. Os dois são senhores do caminho. Exu é o senhor do caminho e Ogum é o senhor do caminho. Você une os dois numa energia só. Então, se já não para Ogum, já não para Exu, imagina se alguém para Ogum Cherokee. Então, eu acredito que essa é uma energia de caminho contínuo. Caminho que não nos para. Tá? E a gente trabalha ela, na nossa casa pelo menos, como uma energia de Ogum. Mas esse Ogum vai se permitir nas suas tratativas ali, de repente, uma pinga, uma coisa mais apimentada, mais próxima de Exu, que talvez um Ogum beira-mar não é Ogum beira-mar gosta de outras coisas, né? Gosta de... Calma aí, Felipe. Tô brincando, tô brincando. Peguei tua maldade. Peguei tua maldade. Parei no... Calma aí, Felipe. Caramba, não vou o que você fala, Gil. Não, mas... Porque as oferendas das entidades, elas são muito atreladas ao campo que ela atua, né? Então, por exemplo, o Oxalá. Oxalá é uma figura tão elevada, tão purificadora, tão em outra dimensão, que jamais eu vou tratar um Oxalá com pinga. Tipo, pinga não é o mistério dele, mas Exu, maravilhoso. Exu, a água de Exu é a pinga. Então, não é porque são diferentes que uma é melhor que a outra. E aí eu volto a falar do Oro. Não é porque as energias são diferentes que uma é melhor que a outra. Oxalá é o máximo no que ele se propõe. Exu é o máximo no que ele se propõe. Dá pra você comparar se a banana é melhor que a maçã. A banana... Pô, tem diferença. Isso. Você vai procurar o melhor morango comparando morango com morango. Sim. Pega 10 morangos, a gente vai achar o melhor morango. É verdade. Eu vejo Tem Exu e lógica. Oxalá como dois extremos da mesma corda. Tanto que no Candomblé, Exu é o primeiro do Xirê, Oxalá é o último. Isso. Você tem o caos absoluto de movimento, que é Exu, e você tem a ordem absoluta estática, que é Lufã. Perfeito. E aí, na construção mitológica e urbana, Exu é meio que o guarda-costas de Lufã. Perfeito. E em todas as religiões a gente vê esses contrapontos, parece que um precisa do outro. Então, por exemplo, no cristianismo Deus é todo poderoso, mas vem um Lucifer ali. Então, nem Deus mata Lucifer, nem Lucifer mata Deus, só que a gente vive nesse caos transitando. Dualidade ali. Isso, no Candomblé, como você citou. E em outras religiões também. Tem essa aqui que é o bem, tem essa que é o mal, tem essa que é o início, tem essa que é o fim. Em todas elas parecem haver um acordo com nomes diferentes, que existe dois lados de uma moeda. Esses lados são muito fortes, mas parece até que não há um interesse em um... Destruir o outro, porque parece. imagina que Deus destrói o diabo. Acabou. Pum. Todo mundo O problema da iluminado. vida da Terra tá resolvido. Abre igreja. Não vai mais dar dinheiro. Entendeu? E o inverso também. Imagina então, tá, matamos Deus, só que vai ser uma anarquia da peste, o mais demônio que se viva. Então, tem o caos desse equilíbrio. E por isso que nem todo mundo é tão puritano e nem todo mundo é tão mal. A nossa vivência, o cuidado da espiritualidade, estando num terreiro ou não, cuidando da espiritualidade como si próprio, é isso. Hoje eu tô mais trevoso, tô com raiva mesmo, briguei no trânsito, queria que o cara... Sou um ser humano, né? Isso. E outro dia, não, puta, matou um cachorrinho, ai, nossa, vamos dar uma... Gente, vamos adotar esse cachorrinho aqui que